Convido, então, o Ianês Biondo para fazer a apresentação do artigo Desenvolvimento de Conversor de Linguagem Visual para Linguagem Algorítmica, proposta de construção de uma ferramenta para o ensino de algoritmos em um curso técnico em informática. E esse trabalho está afiliado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Augusto. Muito bem. Como a Milena já me apresentou, sou o Ianês, eu venho de um curso específico chamado Licenciatura em Computação, e eu vou relatar um pouquinho para vocês, dentro desses 20 minutos, o desenvolvimento de uma ferramenta que surgiu durante um estágio que eu realizei dentro do Instituto Federal Farroupilha, trabalhando com uma turma de um curso técnico em informática. O tema do nosso trabalho foi o desenvolvimento de um software livre para a educação, e o objetivo que a gente encontrou foi desenvolver uma ferramenta, o objetivo que a gente se propôs, né, foi desenvolver uma ferramenta que realizasse a conversão de uma linguagem de programação visual para uma linguagem algorítmica. E essa, então, era também a nossa proposta. Pensando nos diferentes tipos de alunos que nós trabalhamos no dia a dia de sala de aula, nós nos propomos a desenvolver, eu como estagiário, o professor Adão como orientador, com a ajuda também do professor Clayton, na parte de programação, enfim, nós três somos da parte de programação também, e nos propomos, então, a desenvolver uma aplicação multiplataforma, um site que pudesse ser acessado por vários alunos em casa ou dentro da instituição. O nosso locus de pesquisa, então, como é que dá o contexto, como ocorre essa proposta? Lembrando que, justamente por ser um artigo resumido, é uma proposta inicial e ela ainda pode ser ampliada, desenvolvida, enfim, é um projeto ainda em início. Nós desenvolvemos, então, no campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, o IFAR, com uma turma do curso técnico integrado em informática. Nós tivemos um problema dentro do nosso cotidiano de sala de aula, que era poder incluir o maior número de alunos possíveis dentro do nosso trabalho com algoritmos. Eu estava trabalhando a disciplina de algoritmos com uma turma, e nós, enquanto estagiário e orientador, tivemos essa dificuldade, num primeiro momento, de você se deparar com pessoas que têm necessidades educacionais, que precisam de ajuda, são portadores de algum tipo de deficiência, como dislexia ou alguma dificuldade motora, enfim. Num primeiro momento, foi esse nosso principal problema, e nós, então, nos propomos a pensar e pesquisar quais ferramentas que existiam para ensino de programação para poder ajudar esse tipo de pessoa, esse aluno. E nós nos deparamos com alguns estudos que indicavam que linguagens visuais eram mais acessíveis para o maior número possível de pessoas. Infelizmente, nós não temos muitos estudos que indiquem a utilização de linguagens visuais, e no nosso caso a mais conhecida foi o Scratch, entre todos os artigos que a gente pesquisou. E, infelizmente, poucos estudos eram sobre o ensino de programação com o Scratch. E aí, nesse contexto de sala de aula, é que a gente tem que se deparar com adaptações, criar ferramentas ou dispositivos, enfim. Alguns estudos exploravam a linguagem Scratch para a construção de objetos de aprendizagem para a educação especial, mas não necessariamente em programação. Qual é o diferencial da linguagem Scratch? Muitos já conhecem, e possivelmente, se você está acompanhando o CNID, você já conhece o Scratch, porque é bastante difundido. Ele é uma linguagem de programação visual criada pelo MIT, e ele permite, dentro do Scratch, um ambiente inteiro, que você crie programas, animações e jogos utilizando blocos. Então, o principal do Scratch que nos auxilia é tirar o foco principal de digitar sintaxe, e sim você trabalhar a semântica de um programa, a parte lógica de um programa. Quando você está desenvolvendo um software com o Scratch, a parte do bloquinho, ela até se torna um pouco desnecessário você prestar atenção, eu preciso usar tal bloco. Você precisa principalmente pensar, eu quero fazer uma repetição.
Então, eu vou ver que existe um grupo de blocos com uma determinada cor que fazem repetições. E aí eu posso ir brincando de arrastar o bloco, testar se vai funcionar ou não. E a gente queria trazer, então, para a disciplina de algoritmos, esse foco, tirar a preocupação de quem tem uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade motora, de digitar coisas corretamente e decorar uma sequência de comandos para poder fazer os seus exercícios, e sim que essa pessoa possa se concentrar principalmente em poder desenvolver logicamente uma sequência de passos para resolver um programinha, um problema. Essa, inclusive, é a definição de algoritmos, né? Você tem uma sequência finita de passos para resolver um problema. E essa era a nossa preocupação. Então, nós nos baseamos nessas ideias para poder desenvolver essa ferramenta que desse a possibilidade de programar em Pascal, porque o curso que a gente estava atuando utiliza Pascal e a linguagem C. Então, o nosso foco principal, inicialmente, foi trabalhar a linguagem Pascal, utilizando uma linguagem de blocos, uma linguagem visual, que você pudesse clicar, arrastar, fazer coisas na tela e não necessariamente ficar digitando comandos. Então, a nossa metodologia, e nessa parte eu vou entrar um pouquinho na área técnica, nós, então, desenvolvemos o trabalho com essa turma, e eles tinham todo esse inventário aqui, que é basicamente bem comum nos cursos de computação e informática, você ter a parte inicial em algoritmos, que é introdução à lógica, variáveis, estruturas sequenciais e de desvio condicional, entre outras. E aí, como nós pesquisamos, e não existia uma linguagem visual para isso, pelo menos uma pesquisa inicial, talvez do final do ano passado, quando foi desenvolvida essa pesquisa para agora, possa ter surgido, não posso afirmar isso agora, por não conhecer. Nós, então, optamos por trabalhar a linguagem Pascal e desenvolver uma ferramenta chamada Pascal Blocks, que seriam os blocos com Pascal. Utilizando a tecnologia, como era para ser multiplataforma e online, utilizando as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Inicialmente se pensou basicamente pegar uma interface agradável, como é a do Pascal, a linguagem do Scratch 3.0. Se vocês olharem, ele tem uma separação de blocos por áreas, onde você vê as tuas ações, você vê os códigos e você vê a interação que tu pode fazer através de botões. Então a gente só importou isso para a nossa ferramenta. E como resultado final, nós tivemos essa tela que vocês podem observar. Nós temos uma área para os blocos separados por cores, e a pessoa vai clicando nos blocos e vai fazendo o seu programa. No final eu vou testar para vocês poderem ver, e eu conto, por ser um projeto inicial, eu conto com uma participação de você que está assistindo a apresentação. Se você se interessar, por favor, não deixe de entrar em contato, as informações de contato da instituição estão no artigo. Nós fizemos isso através de uma biblioteca DOM, que é a Document Object Model, do JavaScript, onde cada bloco desse, na verdade, é um textinho do HTML, que você estiliza para fazer o bloco através do CSS, e você faz a interação dele colocando alguns elementos do JavaScript que a gente faz da seguinte forma: a gente pega aquele documento, utilizando um recurso chamado getElementById, e depois a gente adiciona um ouvido àquele bloco para que o navegador da pessoa fique prestando atenção. Quando for clicado lá, aconteceu alguma ação. E aí a ação que nós fizemos é basicamente você adicionar esse bloco na tela para a pessoa ver, e você adicionar esse comando escrito, porque quando finaliza o programa, o meu aluno pode clicar em ver código e ele tem o código pronto lá. E aí ele poderia copiar isso, colar na IDE do Pascal, em algum compilador do Pascal, e testar para ver se está tudo funcionando corretamente. A parte de código, eu hospedei online, depois para vocês que quiserem, eu passo o link daqui a pouquinho, porque como a gente trabalhando em sala de aula é muito rápido, você tem que pensar numa ferramenta e para a semana que vem ela tem que estar pronta, para você poder desenvolver as atividades com seus alunos. Então, a parte de código eu deixei aberta para que possam haver mais contribuições, e com certeza são necessárias, assim podendo melhorar também a ferramenta. Alguns resultados, então, nós conseguimos desenvolver essa ferramenta
Atualmente tem 2 interações possíveis, que é você adicionar os blocos, apagar, desculpa, são três interações possíveis, você vê o bloco, você apagar ele e você poder ver o código. E aí, essa relação que a gente queria atingir foi, de certa forma, possível de ser testada. Oficialmente, a gente não fez um teste utilizando uma turma controle, como deve ser metodologicamente a forma de avaliação pedagógica de uma ferramenta desse tipo. Nós pegamos um dos alunos e fomos desenvolver alguns trabalhos com ele. E aí eu gostaria de relatar brevemente um pouquinho da experiência, que foi o seguinte: nós podemos sentar com esse aluno e falar assim, olha, nós precisamos que um programa faça isso, isso, isso. O que você acha que deve vir primeiro? E aí ele me respondia dizendo, eu preciso começar o programa. Então, certo, tu sabe qual é o bloquinho, o que a gente começa o programa? Tem que ter o begin. Então, tu tá vendo ali o begin? Clica nele. E assim vai indo. E nós conseguimos desenvolver alguns programinhas com esse aluno, e essas percepções que a gente recolheu é o que nos possibilitaram assim, pensar em vamos continuar fazendo isso aqui, que vai ser legal. Possivelmente, e a gente gostaria muito que futuramente seja ampliada a ferramenta, alguém que quisesse testar mais vezes, a gente próprio no Instituto poderia realizar mais alguns testes, aí sim, fazendo uma avaliação pedagógica, uma avaliação com uma equipe também de educação especial para poder nos auxiliar. E, como eu falei para vocês, o código está livre. Se você quiser contribuir, se você for programador e quiser indicar alguma coisa, quiser utilizar, é só baixar lá no GitHub. Por isso que eu coloquei aqui o seguinte, um QR Code. Se você está assistindo a transmissão pelo CNID, por favor, pausa o vídeo, tira uma foto, acessa o link no GitHub. Também coloquei um e-mail para contato, por favor, será um prazer auxiliá-los em qualquer dúvida. Eu vou sair aqui da minha apresentação só por um minutinho para demonstrar. No GitHub, você só precisa, através daquele link, clicar aqui em Download. O GitHub hospeda ele com uma licença MIT, que te dá direito a modificar, usar como você quiser. Você pode fazer o download, e quando você fizer o download, você pode abrir a ferramenta. Se você estivesse hoje trabalhando com o seu aluno, a disciplina de Pascal, algoritmos com Pascal, você só, por exemplo, um programinha para mostrar o seu nome na tela. Quem sabe Pascal já sabe que a gente começa com o program, coloca um nome para o programa, que, por exemplo, esse exercício 1, nós precisamos importar uma biblioteca UseCRT, depois, não vou utilizar variáveis, eu vou só começar o meu programa, e eu vou escrever na tela, então, meu nome é Uyantes, e eu posso finalizar o meu programa. Depois eu visualizo o meu código, isso aqui eu posso compilar em alguma ferramenta específica para isso. Se eu errei em algum momento, eu consigo apagar, isso aí é tranquilo, tá? E aí eu não tenho mais código nenhum aqui na minha tela. Algumas das nossas referências e alguns outros e-mails para contato, se você quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma coisa, contribuir, a sua contribuição é muito, muito, muito importante. Eu agradeço também ao pessoal do CNID por essa apresentação e também ao Instituto Federal Farroupilha por ceder o espaço, aos orientadores também por facilitarem a nosso trabalho, também às agências de fomento que sempre nos auxiliam nas nossas pesquisas, são o CNPq e o AFAPERGS.